E a gente já começa falando sobre esse período de chuva. A gente vê a chuva à tarde, infelizmente, muitas vezes destruindo tanto, né? Mas trazendo também raios e trovões. Para a gente saber mais sobre como é que a gente se cuida, como é que a gente se protege, quais são os verdadeiros riscos, eu recebo hoje o professor, doutor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Alexandre Piantini. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Obrigado, um grande prazer, Cláudia. Te convido para sentar para a gente falar sobre raios e trovões. É normal que a gente se assuste. Algumas pessoas têm um pânico, um medo muito grande. Queria que antes a gente falasse o que é um raio, o que é um trovão, o que é um relâmpago. Muito bem. O raio é um fenômeno natural bastante complexo, mas de forma simplificada a gente pode dizer que é uma descarga elétrica de grande intensidade, né? É uma corrente elétrica que percorre um caminho, um canal da ordem de alguns quilômetros de comprimento, da nuvem até o solo, e que é caracterizada por uma corrente muito intensa, que pode, por isso, provocar uma série de prejuízos, mortes, né, pessoas e animais. De forma simplificada, esse seria o raio, né? O trovão é o barulho, é o som que é emitido pelo raio, em consequência dessa grande corrente que passa pelo canal. Ela provoca uma temperatura ali no centro do canal do raio, que é da ordem de 30 mil graus. Isso é 5 ou 6 vezes maior do que a temperatura na superfície do Sol, né? Então, esse aumento da temperatura acontece em um tempo muito curto, em milionésimos de segundo. Isso provoca uma expansão muito violenta do ar, né? Uma pressão muito forte. E esse deslocamento brusco do ar ocasiona o trovão, né? Então, o trovão é o barulho resultante do deslocamento do ar, como consequência dessa corrente muito intensa. E o relâmpago é a luminosidade do raio, né? Ocorrem reações ali naquele canal, pela passagem da alta corrente elétrica, e isso provoca, então, a luz, né? A luminosidade do canal, que é o relâmpago. O que vem primeiro, o relâmpago, o raio ou o trovão? É uma boa pergunta, né? Tudo isso é consequência do raio, né? E da alta corrente que passa... Então, primeiro vem o raio. Isso. Porque me falaram que quando a gente vê aquela luminosidade do relâmpago, é porque o raio já caiu em algum lugar. É verdade isso? Não, a luminosidade ela vem junto, na verdade, né? O barulho é que vem depois. O barulho vem depois. O barulho vem depois porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Então, você primeiro vê a luz, depois você vê o barulho. Você ouve o barulho, né? Então, você pode até, através disso, estimar a distância do raio até o ponto onde você se encontra. Porque se você vê a luz do raio, depois você conta o número de segundos que decorreram entre o instante que você viu a luz, né, e o instante que você ouve o trovão. Então, se você multiplicar isso por 340, você vai descobrir quantos metros o raio está de você. Então, se você viu, um exemplo, você viu a luminosidade ali do raio, relâmpago. Depois você contou, deu 3 segundos até você ouvir o barulho, né, o trovão. Então, isso significa que o raio caiu aproximadamente 1 quilômetro de você, 3 vezes 340 metros, né? Então, aproximadamente 1 então quilômetro. A distância do raio para o barulho do trovão é que vai dar para a gente a noção de onde caiu esse raio. Isso, da distância. Raios caem mais em que região? Olha, no Brasil, a grande maioria dos raios acontece na região norte, né? Mas tem alguns outros locais, também algumas outras áreas que são caracterizadas por grande densidade de raios. Então, uma região oeste do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Grande São Paulo, a gente também tem uma grande incidência de descargas. Então, são vários fatores que influenciam, né, que vão dizer se a região vai ser caracterizada por uma maior ou menor quantidade de descargas. Que fatores são esses? Por exemplo, a topografia, localização geográfica, padrões de ventos, umidade, temperatura e, eventualmente, no caso de grandes centros urbanos, né, como é o caso de São Paulo, até a questão da urbanização, né? Aqui, em grandes centros urbanos, a gente tem o que se chama de ilhas de calor, né? Então, é consequência do materiais de construção, asfalto, rugosidades na superfície, né? Prédios que dificultam a circulação de ventos. Aqui a gente tem também o calor gerado por automóveis, ônibus, edificações, indústrias, né?
número menor de áreas verdes. Então, isso tudo faz com que a temperatura nesses grandes centros urbanos seja maior em relação às áreas circunvizinhas, né? Se a gente olhar um mapa de calor de uma cidade como São Paulo, a gente vai ver que a região central a temperatura é maior e essa temperatura tende a diminuir à medida que a gente vai do centro em direção à periferia. Então, a cidade se comporta como uma ilha de calor. Isso faz com que as correntes ascendentes de ar sejam mais fortes, o que intensifica o processo de separação de cargas elétricas nas nuvens com impacto no número de raios, né? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi, num centro urbano é mais provável que caia raio do que nas regiões afastadas, na periferia? Isso, né? Isso a gente está falando de grandes centros urbanos, né? Sim. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, você consegue verificar isso, né? Então, é um dos fatores que explica o fato de que aqui em São Paulo a gente tem uma densidade relativamente alta de descargas. Porque eu tenho uma crença, talvez eu esteja enganada, de que quando a gente está numa área descampada, até mesmo num campo de futebol, numa floresta, a gente está mais suscetível a receber um raio. É verdade isso? É verdade. O raio, ele tende a atingir a pessoa, ele tende a atingir o objeto, né, mais alto naquela região ali, né? Então, numa área aberta, né, num descampado, como você falou, uma praia, por exemplo, um campo de golfe ou mesmo um campo de futebol, um estacionamento aberto, então uma pessoa ali isolada, ela acaba se constituindo num ponto de destaque, ponto mais alto ali daquela região, né? Então, isso faz com que o risco dela ser atingida seja maior. Então, realmente, essa é uma recomendação importante, né? Evitar áreas abertas onde a pessoa se constitua no ponto de maior destaque ali. A gente usa até uma expressão engraçada, né? Nem que um raio caia sobre a minha cabeça, como se isso fosse algo praticamente impossível. É praticamente impossível ou acontece com mais frequência do que a gente imagina? Não, acontece sim, acontece bastante. No Brasil, a gente tem em torno de 114 mortes por ano devido a descargas, né? Esse foi um levantamento feito pelo INPE. Eles observaram, né, com base em dados da imprensa, do Ministério da Saúde, da Defesa Civil, fizeram um levantamento entre 2000 e 2017, num período de 18 anos, foram registradas 2.044 mortes no Brasil devido a raios, né? Se a gente dividir isso pelo número de anos, 2.044 por 18, vai dar 114 mortes por ano aproximadamente. Então, é um número elevado, né? E o que a gente puder fazer para diminuir esse risco, diminuir esse número de acidentes é importante. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te pedir 2 minutinhos e aí eu vou voltar aqui para a gente tentar entender como é que a gente diminui esse risco e, se acontecer, o que fazer, tá bom? Eu volto já já. Assunto interessante, né? Eu, particularmente, nunca vi isso na televisão. Estou achando ótimo que a gente esteja podendo aprender sobre raios, relâmpagos e trovões. Trovões, que maravilha. Vamos lá, doutor, quero continuar aprendendo sobre raios. Eu deixei 2 perguntas no ar, né? O que fazer para prevenir, eu acho que é o mais importante. Melhor prevenir do que remediar. Como é que a gente foge de um raio? Então, primeiro, buscar um lugar que tenha para-raios. Isso é o melhor a fazer, né? Quais são os lugares que normalmente tem para-raios? São lugares grandes, então prédios, escola, igreja, shopping center, né? Instalações grandes assim. Essa é a primeira opção, buscar um lugar seguro. E depois disso você tem coisas que você pode fazer dentro de casa e fora de casa, porque acidentes podem acontecer dentro de casa também. Com raio? Com raio, né? Então aí tem algumas medidas que você pode adotar dentro de casa e fora de casa. Então vamos lá, dentro de casa, quais são essas medidas? Dentro de casa, primeiro, está chovendo, uma tempestade, evita tocar em aparelhos eletrodomésticos, né, que estão ligados à rede elétrica, então fogão, geladeira, micro-ondas, né, evitar tocar. Ficar longe de tomadas, lâmpadas, torneiras, né, canos metálicos. Não preciso sair desligando tudo da tomada. Isso é uma outra coisa que é interessante. Assim, em termos de segurança da pessoa, não precisa tirar da tomada. Mas se você quiser garantir que não vai ter risco nenhum de queimar um equipamento, essa é uma opção a se fazer, Tá. né? É impraticável hoje você fazer isso. Tem outras opções menos radicais, que é colocar um protetor contra raios, que é um dispositivo que pode ser comprado em lojas de material elétrico.
pelo menos para proteger os equipamentos mais importantes, né? A televisão, sei lá, não precisa desligar se você não quiser correr esse risco. Você falou que estabelecimentos maiores têm para-raios. Essas medidas são só para quem mora em casa ou para quem mora num apartamento também? Não, nos edifícios aqui no Brasil, geralmente eles têm para-raios, tem que ter para-raios, né? Casas, nem todas têm, né? Mas tem a norma brasileira que estabelece as condições, ela diz quando é necessário que se coloque para-raios numa instalação ou não. Então, peraí, só para eu tentar entender. Essas medidas que a gente está aprendendo sobre prevenção dentro de casa, é só para quem mora numa casa ou para todo mundo? Porque esses acidentes podem acontecer também num apartamento. Entendi, agora eu entendi a sua pergunta. Não, em edifício também. Também, é para todo mundo. Mesmo que tenha para-raio, isso pode acontecer? O risco é muito menor se tiver para-raios. Tá. Né? Eu, por exemplo, não desligo nada da tomada. Tá, né? mas a coisa de colocar a mão em equipamento isso eletrônico. É para todo mundo. Então, presta atenção, gente. Eu queria até depois, eu vou tentar escrever, eu vou colocar isso no meu Instagram para vocês. Então, começou a chover, tá relampejando, tá vendo a luminosidade dos raios, evita colocar a mão em eletrodoméstico, eletroeletrônico, é isso? Isso. Qualquer equipamento eletrodoméstico ligado à rede elétrica, então é fogão, geladeira, A gente micro-ondas. sai fora. Não encosta. Tá. Essa é uma medida, outra é evitar ficar próximo a tomadas, lâmpadas, janela, né? Torneiras, tubulações metálicas, evitar tomar banho, de preferência durante a tempestade, e evitar também falar o telefone convencional, né? Aquele que está ligado na linha telefônica. Se for o celular ou telefone sem fio, que não esteja sendo carregado ali na hora, então aí não tem problema. É verdade que janela metálica favorece a queda de um raio ali? O problema maior é não ficar na janela aberta, ou mesmo numa varanda, por exemplo, numa casa, porque pode um raio cair ali, né, por perto, e a pessoa sofrer um acidente e é desnecessário. Então, não é recomendável ficar numa janela. Assim. Agora, você falou de dentro de casa, o que a gente pode fazer fora de casa para prevenir? Fora de casa, então, evitar lugares altos, né? Então, montanha, subir no teto da casa, do edifício, né? Então, lugares altos deve-se evitar, lugares abertos também. Importante não ficar próximo a objetos altos e isolados, então uma árvore, né? Jamais ficar perto de uma árvore, né? Caixa d'água, torres, né? No caso de uma fazenda, por exemplo, evitar ficar perto de tratores, né? Tanques, cerca de arame, né? Se estiver no mar, num lago, rio, piscina, sair da água, né? Também são recomendações importantes. E tem outras, claro, não ficar soltando papagaio, né? Pipa durante uma tempestade, isso é muito perigoso. Mas também não dá, né? Porque vai começar a chover, vai molhar a pipa e aí ela cai. Mas não precisa esperar começar a chover para tomar essas medidas de proteção, né? Essa época do verão, quando a gente vê que a tempestade está se formando, o céu está ficando escuro, o melhor é a partir daí já tomar os cuidados e evitar ficar em situação de risco. Porque mesmo sem chuva, um raio pode cair. Pode cair, mesmo sem estar chovendo e mesmo o céu estando limpo, pode acontecer também, né? Não é que ele cai do nada, mas você pode ter uma tempestade, alguns quilômetros dali, e da extremidade da nuvem pode sair um raio que pode percorrer distâncias de 10, 15 quilômetros, né, horizontalmente, e ele pode eventualmente cair até num local onde o céu esteja limpo. Gente, vamos avisar isso para todo mundo, isso tem que, olha, viralizar, vai fazendo aí uns negocinhos, vai mandando. O que tem de menino que está lá vendo que está se formando, aquela chuva toda, continua lá empinando papagaio, né, soltando pipa, é assim que eu falo. Né? Então tem que fazer essa prevenção. Então, do lado de fora, o que a gente tem que fazer já foi dito. Tem mais alguma coisa? Isso, acho que essas são as principais medidas, né? Tá, então do lado de dentro resolvido, do lado de fora resolvido. Agora, vamos imaginar que um raio atingiu uma pessoa. Essa pessoa morre? Não. Pode ter vida? Como é que é isso? Me explica. Então, tem diferentes formas, né, de diferentes tipos de acidentes que podem acontecer. Uma é o raio atingir diretamente a pessoa. E, nesse caso, a chance de sobrevivência é quase zero, né? Tem alguns relatos de pessoas que sobreviveram, mas é muito difícil isso acontecer. Mas um acidente pode acontecer mesmo que o raio não atinja diretamente a pessoa. Ele pode cair no chão, né, algumas dezenas de metros ou até mais. E, quando isso acontece, a corrente elétrica ela se distribui pelo solo,
né? E cada ponto do solo vai ficar com um potencial elétrico. É como se tivesse uma alta tensão ali no solo. E a pessoa com os pés afastados vai ter uma diferença, é como se tivesse uma alta tensão entre os dois pés. Isso faz com que uma corrente elétrica entre por uma perna e saia pela outra, né? Então, ela não foi atingida diretamente pelo raio, mas sofreu um efeito indireto, né? Um outro caso, por exemplo... Mas ela vai sentir o quê? Ela vai tomar um choque? Ela vai tomar um choque e, dependendo da intensidade da corrente, pode ser fatal esse choque. Tá. Né? Não precisa o raio atingir diretamente a pessoa para que ela morra, né? Mas, dependendo da distância, se a corrente não for tão intensa assim, ela pode sofrer um choque, pode desmaiar, mas pode sobreviver. Uhum. Né? Uma outra situação de risco que a gente falou é ficar próximo a uma árvore, né? Não precisa nem estar encostado na árvore, mas próximo a ela. Um quiosque, por exemplo, já aconteceram acidentes fatais aqui em São Paulo, inclusive, Parque Vila Lobos, né, há muitos anos. As pessoas buscam abrigo embaixo de uma árvore, de um quiosque. Se essa estrutura é atingida pelo raio, então ela vai ficar com essa alta tensão, vamos dizer, e uma pessoa próxima vai sair uma descarga da árvore ou do quiosque ali até a pessoa, e isso pode ser fatal também. Tá. Se não for fatal, a pessoa desmaiou, o que a gente tem que fazer? Pode tocar numa pessoa que teve uma descarga elétrica? Pode? Pode. No caso de um raio, sim, porque o raio é um fenômeno muito curto. A duração, em geral, é de menor do que 1 segundo, né? E então, passou aquela corrente ali e acabou já. Então, o que se deve fazer é dar um atendimento o mais rápido possível, né? Pode haver parada respiratória, parada cardíaca, então... Se isso acontecer, então, respiração artificial, massagem cardíaca, né? Isso pode evitar um acidente mais grave, né? Fatal. Ok. A produção preparou mitos e verdades, eu volto daqui a pouquinho pra gente ver o que é mito, o que é verdade, tá bom? Okay. Esse assunto me deixa de cabelo em pé, gente. Eu tenho pânico de descarga elétrica. Me conta depois se você tá gostando. Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Vou querer ouvir a sua opinião, tá? Me segue lá que eu tô te esperando. Vem comigo porque eu continuo com o Alexandre Piantini. E agora a gente tem mitos e verdades aqui na tela, tá? Então pode colocar na tela, gente, porque aí já vem as dúvidas. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? Mito ou verdade? É um mito, né? O raio, ele cai... inclusive muitas vezes no mesmo lugar, estruturas muito altas, prédios, torres de telecomunicação são muito frequentemente atingidos por raios. Então é um Olha, então inventaram essa frase, mas ela é um mito. Ok. Próxima frase, vamos lá. Mito ou verdade? Se eu estiver com um calçado de borracha, não corro risco de ser eletrocutado? Não, é um mito também, né? Se um raio atinge uma pessoa, esteja ela descalça ou com um calçado, a chance dela sofrer um acidente muito grave é gigantesca, né? Então, claro que é melhor estar com um calçado de borracha do que descalço, em função daquele problema que a gente tinha conversado antes. Se cai um raio a uma certa distância da pessoa, então vai passar por ela uma corrente, e se ela tiver com calçado de borracha, né, essa corrente vai ser menor, então o acidente vai ser menos grave. Mas não dá para dizer que isso previne o risco, né? Elimina o risco. Próxima pergunta, mito ou verdade? Se eu estiver no trânsito, durante uma precipitação, basta ficar dentro do carro para me proteger? É melhor ficar dentro do carro do que fora do carro, né? Então, um carro com teto metálico, por exemplo, se ele for atingido por um raio, a corrente elétrica vai se dissipar pela estrutura e vai chegar até o chão, né? Então, é melhor ficar dentro do carro, sem tocar nas partes metálicas e com os vidros fechados. É melhor, bem melhor ficar dentro do carro do que fora dele. Ó, aprendendo, hein? Próxima e última, vamos lá. Nem todo abrigo é seguro durante uma tempestade? É verdade, isso é verdade, né? Por exemplo, com relação a raios, para que ele seja seguro, é importante que ele tenha para-raios. Se não tiver para-raios, pelo menos que tenha fiação elétrica, né? Mas uma estrutura de madeira, por exemplo, pequena, o chão de terra batida, né? Isso não garante proteção, é perigoso ficar numa instalação como essa durante uma tempestade. Tá joia. A produção separou algumas fotos, porque já me contaram que tem tipos diferentes de raios, né? E que pelas fotos a gente consegue identificar. É isso mesmo? Sim, sim. Alguns tipos a gente consegue identificar. Então vamos colocar essas fotos aqui para a gente continuar, só para fechar esse assunto, para a gente entender direitinho. É foto ou vídeo? É foto de experimento.
foto de... Ah lá. Ah, tá. Esse é um experimento que foi feito lá no laboratório de alta tensão da USP, né, justamente para ilustrar o perigo de uma pessoa ficar embaixo de uma árvore durante uma tempestade. Né? Tá. Então aqui a gente vê, foi simulado, né, uma descarga elétrica, a gente vê ali caindo na árvore e a gente vê que o bonequinho que está simbolizando uma pessoa, há uma descarga da árvore, então, para a cabeça dele, então... Ah, então, olha, a gente está aqui bem com o exemplo daquilo que a gente aprendeu há pouco com o Alexandre Piantini. Então, se você está embaixo de uma árvore e cai um raio, vamos colocar a próxima foto, o raio bate na árvore e automaticamente vai essa descarga para quem está embaixo dela. Isso, se ela tiver, né, no caso ali, próxima à árvore, então ela pode ser atingida. Se ela estivesse fora dessa área, se ela estivesse distante da árvore, provavelmente ela não ia se machucar, é isso? Mais ou menos, porque se é uma árvore isolada e se ela estiver afastada, aí ela pode ser atingida diretamente, que também é um perigo. É aquilo que a gente falou, né? Áreas abertas... Resumindo, choveu, vai para casa. Isso, principalmente no verão, que a gente tem as tempestades com raios, então busca um abrigo, vá para casa ou para uma instalação com para-raios, que é um shopping, um prédio, escola, igreja, né? Perfeito. Gente, eu estou satisfeita com as respostas. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre raio, trovão? Ficou alguma coisa na cabeça? Tudo certo? Então eu espero ter te ajudado, isso é maravilhoso. Alexandre, muito obrigada, foi muito bom aprender contigo. Alexandre é professor, doutor lá do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Volte sempre para a gente continuar propagando essas informações que são preciosas. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer participar do programa. Eu que agradeço. Ó, a gente não para de aprender, só para de aprender quando para de viver. Agora, quando a gente aprende, sabe como é que a gente memoriza? Compartilhando. Foi o que eu falei, compartilhe essas informações. Já espalhe esse negócio aí para a turma toda, tá? Porque as pessoas realmente precisam fazer a prevenção, né? Precisam do abrigo seguro, isso é importante.